Então, boa tarde a todos, olá. O meu nome é Joana Vieira e, em nome do Collab Forestwise e da equipa de gestão do projeto integrado RN21, quero dar-vos as boas-vindas aos webinars RN21. O ciclo de webinars RN21 está enquadrado no projeto integrado RN21 Inovação na Fileira da Resina Natural para Reforço da Bioeconomia Nacional, cofinanciado pela componente 12 Bioeconomia Sustentável do Plano de Recuperação e Resiliência no âmbito do Mecanismo de Recuperação e Resiliência da União Europeia, enquadrado no Next Generation EU. Portanto, este ciclo de webinars foi pensado para apresentar e divulgar toda a cadeia de valores da resina natural, desde a produção até à integração no mercado, passando pela indústria de transformação. Os webinars são compostos por uma apresentação de cerca de 20 minutos, seguida de um espaço para perguntas e respostas. Portanto, eu peço-vos que aí nessa barra de cima, aqui no separador P e R, que vão colocando as questões que surjam ao longo da apresentação, que no final temos um espaço de cerca de 15 minutos para responder a estas perguntas. Portanto, o nosso primeiro convidado é o Dr. Miguel Pestana e quero agradecer-lhe a disponibilidade para estar aqui hoje em nome do Collab Forestwise e também em nome do projeto integrado RN21. Portanto, o Miguel Pestana é licenciado em Engenharia Química pelo Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa, mestre em Química Orgânica Tecnológica pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa e doutor em Ciências Agrárias e Ciências Florestais pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Iniciou a sua vida profissional em 1983 no laboratório do Instituto dos Produtos Florestais, de onde foi destacado para a Estação Florestal Nacional do Instituto Nacional de Investigação Agrária em 1991. É desde 2004 investigador auxiliar no Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, onde é coordenador da Unidade de Tecnologia e Inovação. Desenvolve ainda atividade científica na área da tecnologia dos produtos florestais e é também diretor da revista científica Silvanusitana. Miguel, passo-lhe então a palavra para fazer a sua apresentação. Obrigada. Nada, eu começo para agradecer o convite que me foi feito. Eu já percebi que sou o primeiro desta leva. Eu vou tentar ter uma linguagem muito que dê para todos. Pronto, não vou não ser muito hermética para cientista, mas que todos possam aceder. Não sei que o público tenha, mas vou ter esse cuidado, não tornar isto muito hermético. Se eu, por favor, passe para a primeira, Joana, por favor, para o primeiro slide. Eu, para completar a informação que a Joana deu, vou dar mais aqui uns pormenores para perceberem exatamente a razão da resina e porque é que me ocupei com a resina. Ainda estudante no curso de Engenharia, estava no quarto ano do técnico, em Química, decidi fazer qualquer coisa, e uma de fazer qualquer coisa foi candidatar-me a uma vaga que havia no Instituto dos Produtos Florestais, no laboratório que havia em Alvalade, para o controle de qualidade de pesos agrobares. Isso possibilitou-me, em 83, ou seja, há 40 anos atrás, conhecer não só os meandros de tudo, das exigências que havia para a comercialização dos produtos e a professora das exigências dos BRIs e BREs para a exportação e importação destes produtos, conhecer a atividade que havia na altura resineira e acompanhar tecnicamente para poder que as coisas melhorassem nesta cadeia de valor. Finalizado o curso, continuei e fiquei como responsável desse pequeno laboratório. Depois fui progredindo com a extinção desse organismo, com a entrada de Portugal na Comunidade Económica Europeia, não ia dizer União Europeia, não, e na Comunidade Económica Europeia, levou a que esse organismo fosse extinto, uma vez que era um organismo de coordenação económica, e tivesse, por essa razão, se tivéssemos sido integrados. Há bocado não cheguei a dizer, o Instituto dos Produtos Florestais era um organismo que resultava de três organismos de coordenação económica. Um deles era os resinosos, outro era a Ajuda Nacional da Cortiça e outro o Grêmio das Madeiras. Por essa razão é que a resina existia nesse laboratório.
Com a extinção dele, passamos inicialmente destacado para a Estação Florestal do INIAV, do INIA, na altura INIA, e depois mais à frente, ficou com o mestrado e com a evolução que foi acontecendo, e depois da integração no próprio INIA, passei a ser responsável do laboratório, de todo o laboratório. Não era só resina, mas também tinha cortiça. Como consequência disso, levou-nos depois... Joana, não sei se pode avançar um bocadinho mais, o outro, por favor. Como consequência disso, depois dediquei mais à frente para estava na organismo de investigação, fazer investigação. Não foi na resina, mas foi na cortiça, uma vez que a resina já estava de uma forma um bocado pauperada, como vou explicar mais à frente. E a coisa foi progredindo, o organismo foi mudando de nome, pode passar se quiser, Joana, fazia favor. Até que, finalizado e estabilizado com o Instituto Nacional de Investigação Agrária, e sempre com a responsabilidade desses laboratórios de produtos florestais, acabei por chegar a uma altura em que acharam por bem ter a responsabilidade, que vem no slide seguinte, a direção da revista, conforme disse há bocado a Joana, a Civilização, que é a única revista científica portuguesa nesta temática, e mais tarde, em 2017, ser responsável da unidade, ou coordenador da unidade de tecnologia e inovação, que é a unidade de tecnologia do INIAV, que abarca toda a atividade tecnológica das diferentes cadeias de valor, onde está inserida os produtos vegetais e a resina. Agora, vamos à história, que é o slide seguinte. Eu não vou prender com o que está aqui, porque já vi que não sou o controle, mas a Joana vai andando em função que eu estou a dizer, e dizer-vos que alguma desta informação que está aqui, a informação que foi feita no relatório apresentado ao Ministro na altura do Ambiente, um dia que foi feito, outro recolhido do ICNF e outros dados que eu tinha. E com isso fui compondo o que foi possível, de maneira que vos dar alguma indicação do estado em que a coisa está. Bom, com 40 anos de serviço e com a comunidade, e tendo grande contacto no norte, com a atividade nortenha do país, agrícola e florestal, é evidente que neste período de meio século, mais uns aninhos, as coisas mudaram muito, concretamente, pós-74 e ainda mais após a entrada na atividade na Comunidade Económica Europeia, hoje União Europeia. Quer dizer com isto o quê? É evidente que da década de 60 começou a haver uma grande bandada de pessoas do interior para as grandes cidades e com a imigração, o que fez que muitas das atividades que haviam agrícolas então deixassem de existir. Ou seja, havia muita mão de obra familiar que fazia atividade agrícola e florestal, que deixou de existir, porque as pessoas não estavam lá e isso acarretou uma série de problemas que hoje nos fazem sentir, com o despovoamento interior, com os fogos que existem, e para juntar este festival todo, este panorama todo, temos as ditas alterações climáticas que a gente fala, que faz com que a questão sanitária se tenha agravado. Não só pelo amontoado e a questão de pouco cuidado que existe em algumas matas, mas também pela questão que existe uma quantidade de biomassa que existe disponível para fogos. Bom, perante isto, e como podem ver que os dados que têm aqui, essencialmente o nosso pinhal é privado, pequena dimensão, as áreas que estão ali contempladas têm algum significado, mas já foram mais, hoje são é menor. E o decréscimo tem vindo por estas razões que acabei de explicar. Joana, se quiser passar para o seguinte, fazia o favor. Bom, aquilo da mão de obra que eu referi, que antigamente era mão de obra familiar que fazia esta atividade, hoje em dia já são pequenas empresas locais que fazem manutenção do pinhal quando, por imposição de leis, ou de carteleiras ou portarias que existam, que os obrigam a limpar em faixas contíguas, como vocês sabem, às estradas ou habitações. Na resinagem, como consequência disto, havia muito pinhal, era uma forma de rendimento extra que havia nas famílias e nos proprietários que tinham o pinhal, de ter um suplemento
para a vida diária, dia a dia ou anual. Uma vez que a ocupação do Pinhal levaria a que as pessoas estivessem permanentemente, ou quase permanentemente, durante o ano inteiro lá, para limpeza, para desbaste, para carvão, para madeira, e eu normalmente o resineiro tinha outras atividades, como estou a dizer, para além de ser resineiro. Tinha a questão de madeira, tinha a questão de carvão, e complementar também fazia resina. É evidente que as áreas foram, conforme a exploração foram caindo, por as razões que há bocado referi, alterações climáticas e fogos fazem com que isso tenha caído e eventualmente a questão de outras atividades mais apelativas com rendimento e retorno mais rápido. Fazia favor, Joana. Bom, como consequência disso, temos aqui uma informação que é discutida do Foro Slides, do dito documento que há bocado falei, em que vemos exatamente a evolução da quebra da produção de resina e a subida incremental, estonteante do preço. Isto tem a ver com a questão da lei da oferta e da procura, nem mais nem menos, está aqui mais que ilustrada. Havendo escassez, a procura aumenta, e havendo escassez, o preço sobe, não tem nada do outro mundo. Com as instituições portuguesas, o decréscimo é notório, há oferta mundial, mas a oferta mundial não chega para as necessidades do mercado. Por isso é que o preço subiu. Fazia o favor, Joana? Bom, como consequência disto, dando algum mais pormenores, dois tipos de resinários, estão aqui ilustradas à vida e à morte, são os dois tipos que ainda hoje se praticam em Portugal. Tem também aqui a ilustração da cadeia de valor, que até então, no início, quando comecei a trabalhar, era muito assente até ao ponto, a meio, peso de produção de peso água-gás, só que durante a década de 80, mais para o fim, começaram a aparecer as primeiras empresas, começou a aparecer as primeiras empresas, não. Já havia algumas empresas, como a Resi Química, que fazia alguns derivados, e a Terpex, lá em cima na Figueira, que fazia a destilação fracionada de água-gás. Começou a aparecer maior número de empresas de derivados, melhor dizendo, e corretamente é assim. Relativamente à questão da produção e consumo da resina nacional, os valores que estão aqui plasmados não são atuais, mas não devem andar muito longe dos 78%. Vamos à seguinte, fazia o favor, Joana. Bom, perante isto, é evidente que aquilo que ilustra um valor muito equilibrado entre primeira e segunda transformação que hoje se verifica, há uns anos atrás era essencialmente, como há bocado estava a dizer, a primeira transformação que tinha peso. É evidente que a primeira transformação, alguma delas não tinha hoje o cuidado, cuidado processual, nem os cuidados de segurança que hoje são impostos, mas era o que existia. Como em qualquer indústria, e ainda por cima florestal, aqueles três premissas que coloco aqui, como preocupação, como problemas, são transversais a todos, que têm a ver com a qualidade, com a quantidade e com o preço da mesma. O que não podemos, perante isto, ter qualquer forma de alterar estas três premissas. Seguidamente, digo-vos aquilo que é as tais coisas o tal diagnóstico que há bocado estava a falar e que aqui está plasmado. É evidente que decréscimo da taxa de investimento na indústria, e consultante pelo decréscimo das empresas se terem deslocalizado para outros locais, ou seja, aquele princípio do economista Watson, em que diz que as empresas se localizam perto da fonte da matéria-prima para evitar aumento de custos ou custos de produção, como consequência, a redução dos custos de transporte. É uma realidade, porque grande parte das empresas princípio de finais da década de 80, princípio de 90, localizaram-se para outros locais, o caso do Brasil, onde a quantidade de matéria-prima era maior e os custos de transporte eram bastante mais baixos, que até então eles importavam, nessa altura, a resina do Brasil, com muito lixo, a realidade é essa, e que tinham que pagar, embora o preço fosse mais baixo, tinham
tinham que pagar o transporte, e o transporte de resina, completamente, se tiver a transportar água rás ou colofone ou outro derivado, é completamente diferente no incremento que tem, na mais-valia que tem do produto que está a transformar. Bom, ou do produto transformado, não, do produto transformado. É evidente que antigamente as fábricas, como hoje ainda estão as que existem, a elaborar primeiras não estão perto do pinhal, e essa é a razão pela qual este princípio do tal Sr. Watson se faz. Mas a questão da baixa do investimento é uma notória, a questão da concorrência externa é outra realidade, a quebra do ID e nas questões da modernização é aquilo que há bocado que falei, quer dizer, não havendo interesse nem concorrência, nem as coisas que vão caindo, isto levaria à queda da valorização de recursos humanos e da própria tecnologia que estava a ser utilizada. Isto que tenho aqui na parte final é os dados que plasmam a informação que já há bocado vos tinha dado sobre o comércio externo da resina. Posso passar ao outro, por favor, Joana, se não se importa. Como consequência disso, estes produtos, para maximizar, estão aqui essencialmente para a União Europeia, o decréscimo nota-se para a vez ainda da Europa, mas o peso está essencialmente em países da União Europeia, que afeta a exportação dos produtos alimentos. Seguinte, fazia favor. Bom, como falta matéria-prima, preciso importá-la. Bom, neste sentido, é importante matéria-prima resinosos, essencialmente produtos, neste momento, colofónia, países onde ela é produzida. Também há resina que importa, mas essencialmente colofónia já para a próxima da transformação. Quando digo Ásia, é China, e quando digo América Latina, é essencialmente Brasil. Bom, isto é uma realidade. Há este valor, pode ser maior, é o que eu tinha, mas este valor já é expressivo. E a relação entre importações e exportações, o buraco que existe, entre aspas, é só 22% ou próximo disso. Seguinte, Joana, por favor. Bom, agora, para termos um remate deste assunto, é evidente que isto tudo se passa pela questão da oferta e da redistribuição. Estamos perante uma pequena neste momento, uma pequena fileira em que a redistribuição é controlada por grandes empresas multinacionais e que Portugal não tem grande expressão, enquanto que no setor florestal, no caso da cortiça ou das celulose, nós temos algum peso. Temos de ter atenção que a insuficiente matéria-prima é notório e faz com que o controle de todo o comércio mundial de produtos luminosos não esteja a cargo de Portugal, porque nós somos um pequeno país produtor e transformador. Seguinte. Bom, passando, e espero que consiga cumprir os 5 minutos, passando para a transformação e não entrando já em grande detalhe, o que depois podemos ter na questão da conversa que podemos ter a seguir, a proteção de produtos originosos podem ser feitas por essas três vias. É evidente que em Portugal o core, o principal disto tudo é a imagem, o esquema do lado esquerdo e do lado direito, os dois extremos. Mas eu só vou falar do primeiro, que é a resina natural, mas ficam atentos que podem ser obtidos por outra via. O caso das celuloses é outro processo como subproduto da pasta de papel. Seguinte, por favor. Eu servi-me desta figura, desse dito rotor que há bocado falei, porque ilustra de forma muito esquemática a cadeia de valor da resina. O que acontece? Eu vou focar só no que está no centro, ou seja, a unidade fabril e a primeira expansão, a produção da aquarrás e peixe. Porque tudo o resto, se tiver ali uma boa transformação e algum cuidado na matéria-prima, como vão já ver, as coisas podem melhorar para quem faça a segunda transformação, do lado direito. Por favor, Joana. Bom, aqui é o esquema de produção de uma indústria de produção de peso e aquarrás. Do lado esquerdo temos a admissão do produto, depois a meio toda a limpeza para que o material, resinas, chegue em condições de cortar do lado direito, que é a destilação. Eu vou começar por falar um bocadinho sobre esta parte do meio, que é a trebentinagem, onde está metido o relaxador, o crivo, filtro e decantador, e depois apresentar, dar-vos uma ideia de como evoluiu um bocadinho os destiladores em Portugal, e que existia essa evolução. Por exemplo, Joana.
O molecador não é mais nem menos que esta vertente da produção que faz a limpeza da resina. E é este ponto que eu acho que nós, na transformação, que eu isso que mais à frente vou dizer, devemos ter algum cuidado para que se melhore a qualidade do produto na admissão do destilador. Se tivermos a parte desta atividade feita a montante e que depois possa ser melhorada à entrada da fábrica, não é preciso termos esta panóplia e o cuidado e as perdas que se têm aqui se fizermos um trabalho bem feito a montante. Seguinte, fazia o favor. Ora, aqui estão os primeiros destiladores descontínuos. O do lado esquerdo, não se assustem, o velho alambique, que tinha o que diz aquecimento, era fogo direto, que não era mais que pôr, este lado esquerdo não era mais nem menos que pôr resina com água, que entrava em ebulição, que fazia com o arrastamento da água e ao agarrar, que era depois condensado e recolhido, e se fazia-se a separação de uma coisa da outra. O que ficava era colofone, e o que vos digo era tudo um bocado artesanal, do ouvido, havia pouco controle do mesmo. O que significaria que os resultados no final do produto era preocupante. Do lado direito já era aquilo que era usual aqui, nem usual na destilação de Pedro Borrás, descontínua de Pedro Borrás, e em Portugal há muito disto, que é a admissão de uma resina pré-aquecida de um destilador, que tem injeção de vapor, que faz pelo topo saída de água rás, pelo fundo, colofónios. Nem mais nem menos, de forma muito simplista é isto. No entanto, é o seguinte, em Portugal havia em Pombal a destilação contínua. A destilação contínua não era nem mais do que uma coluna, no caso do lado esquerdo, que era o que havia, há uma descida em conta corrente, há uma circulação em conta corrente da resina descendente e o circuito ascendente de vapor. O que faria que, com o vapor, a gente saía por topo água rás e que, no fundo, saía colofone. É evidente que para isto é preciso que as velocidades de uma coisa e outra estejam equilibradas, mas que se tenha, na verdade, no fim, uma boa água rás e um bom peixe perante as especificações que serão exigidas pelo mercado. Seguinte, fazia o favor, Joana. Bom, ora, aqui estão as minhas alterações. A montante, eu sugeria, de facto, aquilo que já se está a fazer no RN21, o coletor fechado. Pelas razões que estão ali apresentadas, há menos perda de voláteis, menos lixo, menos água, menos coisas que aumentem a entropia, menos que piorem a qualidade da resina colhida. Seria ideal que fosse um produto que pudesse ser incorporado na própria unidade de primeira gestão. Quer dizer com isto o quê? Se isso fosse possível, este material entraria, evitar-se-ia que tivéssemos aquela parafunda, para não ser outra coisa, que se vê muitas vezes no início, à entrada de numa unidade de primeira transformação, ou seja, os sacos plásticos, os púcaros, aquela coisa toda que muitas vezes não pode ser reciclada ali para aterro, e há ali uma confusão que pode perfeitamente ser eliminada. Acresce a isto que há ainda uma coisa que nos preocupa um bocado, que eu também já referi em alguns sítios, que é a utilização ainda do ácido sulfúrico como ácido ativador de resinagem. Isto tem problemas, como ali está descrito, não só para problemas de qualidade de produto, peso e água rás, que vai alterar, em alguns casos, ser preocupante a qualidade do produto, mas também a questão de corrosão do equipamento. Se não houvesse isto, não era necessário ter tudo em aço inox, que não é óbvio, pronto. E, por fim, falo na dita unidade móvel. A unidade móvel não era mais que fazer um trabalho tipo de treventinagem, ou seja, sai do pinhal, havia uma unidade que faria parte da treventinagem e esse material entraria já na fábrica, já com algum trabalho prévio feito. O seguinte, por favor, Joana. E aqui, quando eu digo na barca que se pudesse fazer um trabalho de surador e triturador, seria mais que eliminar tudo o resto que eventualmente pudesse passar nesta unidade móvel. Se isso for feito, era possível termos depois, com uma barca circular, tipo cilindro, em plano inclinado, menos desperdício, menos perda de volado, aquilo que há bocado falei, e uma melhor qualidade de produto final.
E se fosse conjuntamente, se juntássemos a isso os queridos entre a barca e o malaxador, a resina sairia quase limpa, evitando-se quase até a utilização do decantador na parte final. Seguinte, fazia o favor. Bom, estão aqui os pontos que eu referi, e súmula, a questão da resina limpa, por as razões que estão aqui apontadas, que já vos tinha dito, que são não mais vincar, a redução de mão de obra e a segurança. Se isto for cumprido, temos uma unidade moderna, com muito menos que aquilo que eu assistia há 40 anos atrás, quando tinha uma fábrica, fiquei assustado. Alguém que estudava química e ter uma compressa estava a entrar na Revolução Industrial. Seguinte, Joana, por favor. Bom, apresentei aqui este quadro, o seguinte, que tem a ver com os cuidados médios daquilo que recolhi em tempos de Aguarrás IPs, de alguns ensaios que tirei, fiz esta apresentação dos resultados médios da nossa Aguarrás. Como vê, a nossa Aguarrás tem águas fomonoterpenos, ou seja, compostos cíclicos de anel de C6H12, em que nos permite, ou C6 por aí, mas pronto, 6 carbonos, H12 pode não ser, pode ter ramificações e tem. Essencialmente, a grande quantidade alfa e beta. Estes dois constituintes são aqueles que mais têm mais interesse para a transformação química, até mais dentro deste o beta. É evidente que esta Aguarrás, a nossa portuguesa, não tem um produto potencioso para a indústria farmacêutica, que é o delta-3-querina. Ela é mircénica. No peixe, que é o seguinte, é bases, tudo quase família do ácido abético. O abético e o diabético são compostos, ou melhor, eles todos são compostos tricíclicos, têm três anéis contíguos de carbono. Isso permite, com estas pequenas alterações das ligações ou dos constituintes, ter uma panóplia de resultados. Com estes resultados, ou seja, eu queria-vos dizer que com estas matérias-prima, muitas vezes era usual pedir-se uma listagem de ensaios. Eu hoje julgo, e seria mais apanhado a quem pede e que recorre os laboratórios para o fazer, que tenham cuidado, e isso sabe-se hoje, e as próprias empresas sabem, para certo tipo de indústria, para que querem vender, quando sabem para quem vão vender, serem mais exatos no tipo de informação que estão a fazer. Por exemplo, para as escolas, a questão de acidez é importante, para a indústria do papel ou tintas tem um índice de acidez também elevado, depende daquilo que será assim, a pessoa pode jogar, e a questão da cristalização e a utilização de ácido sulfúrico para efeitos de cristalização é uma das preocupações que existe em muita indústria, que é isso que há bocado estava a querer dizer, e é a preocupação que eu tenho com a redução do ácido sulfúrico. Retomo aquilo que estava a dizer, é preciso ter atenção, não pedir tudo, porque além da demora de execução dos ensaios, é saber exatamente o que pretenda, e a coisa poderá ser mais séria. Ora, aqui nos derivados, dou o exemplo, começo um esquema só, por exemplo, do peixe, uma coisa que em tempos apresentei, e se pegarmos logo no peixe modificado com reações químicas, nós temos esta panóplia de resultados. Tem noção disso, que é a quantidade de polímeros que se podem obter só a partir da colofónia e a quantidade de duplicações que tem. É inumerável a potencialidade. É evidente que isto é bastante mais fácil do que produzir a Aguarrás. A Aguarrás, como líquido que é, e bastante mais inflamável que o peixe, os cuidados são diferentes, mas, no entanto, eu vou apostar mais na Aguarrás, uma vez que há pouca utilização das mesmas. Na colofónia, isto é química aberta, química panela, a coisa é muito mais fácil de ser feita, e esta panóplia de coisa pode ser feita. Seguinte, por favor. Pronto, na Aguarrás, eu não vou entrar em detalhes de tudo, vocês depois poderão, acredito que a Joana disponibilize esta informação, tem aqui esta listagem de tudo que é possível, algumas delas já são conhecidas por vocês. A parte farmacêutica que eu falei, a questão dos óleos e pinhos, desinfetantes, tintas, vernizes,
uma panóplia. Pus aqui o Delta Transcarino, tal produto que há bocado te disse que a água raspa nossa não tem, porque alguma resina que é importada tem isto. E este produto tem também aplicação, embora em quantidades pequenas, pode ser também ser utilizado para outro fim. Seguinte, fazia favor. Agora, na colofónia, a coisa é maior. A lista é maior. Eu realço somente aqui aquilo que está na ordem do dia, a polinização de com ésteres da resina para produção pastilha elástica, que é uma coisa que está na ordem do dia e preocupação da nossa indústria de segunda transformação. Seguinte, fazia favor. Como podem ver, como no anterior, estamos outra vez na parte cosmética, ceras, tintas, verniz, é tudo, anda tudo, ou seja, tudo muito próximos dos outros, com aplicações muito próximas. O que permite uma vasta área de aplicação para setores muito mais específicos. Agora, vamos ao seguinte. Bom, como conclusão, eu vou, conforme disse, ia focar na água rás. Pronto, e eu gosto de procurar e motivar aquilo que normalmente é para procurar. E, de facto, nessa água rás, conforme vos disse, o alfa e o beta são dos produtos com maior interesse ser explorado. Conforme vos digo aqui, a questão de ser utilizados para a perfumaria e vitamina A e E são potenciais. Eu não estou a dizer que se vá produzir uma coisa e outra, como digo aqui, basta que arranjar os álcools intermédios, o linol, gerol e linol, podem ser compostos obtidos de forma muito simples e que dá logo uma mais-valia ao produto. Não é preciso entrarmos em química muito mais fina para produzir qualquer dos outros dois, ou perfumaria, produtos de perfumaria ou de vitamina A e E. Pronto. Acresce isso, que a própria, o alfa e o beta podem ser utilizados para resinas e para polinização, e aí falo isto aqui porque as resinas politerpénicas, com questão de polinização, podem ser um produto interessante para suporte do coletor. Do coletor hermético, é verdade que eu montei a resistência mecânica, mas pode ser aquele sistema que é utilizado na culinária, que todos já viram, que é tirar a forma e depois pôr papel vegetal. Aqui, em vez de pôr papel vegetal para pôr o bolo para ser desmoldado, é pôr esta resina politerpénica que vai recolher e que depois possa ser incorporado na primeira transformação, evitando, desde o coletor seja fechado, toda a lixeira, todo o problema, todo que há bocado referi. Seguinte, fazia favor, eu estou quase no fim. O óleo de pinho é um produto interessante, não só como agora estamos na ordem do dia com a questão da exploração de minérios, com a questão do lítio, pode ser uma potencial coisa interessante, assim como a questão têxtil, para além de ser um desinfetante que ainda é utilizado para muita coisa, por parte de detergentes e parte de higiene. Por fim, aquilo que disse há bocado, torno a lembrar que a nossa água rás, para ver diferenciação, e isso remato com o último produto, com o último slide, o nosso água rás não tem delta transcareno, o que permite uma abertura à farmacopeia, à indústria de produtos farmacêuticos. Joana, o último, fazia o favor, achou que é, aqui está. Pronto, e aqui é para mim o resumo disto tudo. Se tiver uma boa qualidade de produtos luminosos, a viabilidade da nossa cadeia, a viabilidade económica da nossa cadeia é uma raridade. É evidente que não temos economia de escala. É evidente que não podemos concorrer por preços, mas temos uma coisa diferente dos outros, um produto de qualidade que é diferenciado. Muito obrigado. Espero que tenham cumprido os 20 minutos. Olá, Miguel, muito obrigada. Cumpriu sim os 20 minutos. Temos agora tempo para algumas perguntas e respostas. Eu perguntava às pessoas que estão a assistir ao nosso webinar para fazerem algumas perguntas através aqui da janela do PIR ou levantando a mão, creio que há a possibilidade também de lhes dar voz. Portanto, talvez enquanto não surgem estas perguntas, queria perguntar, talvez, adensar um bocadinho ao iniciar esta discussão, perguntando ao Miguel o que é que acha que podemos então fazer, mesmo no âmbito do projeto e mesmo algumas das iniciativas que já estão em curso, para tentar então melhorar ainda mais a qualidade da nossa resina, talvez até na entrada da fábrica, não é? Que uma das coisas que falava era da qualidade da resina à entrada da fábrica, o que é que poderá ser feito para tentar então melhorar esta qualidade? Vamos lá ver uma coisa. É evidente que, estou a admitir, vamos
que isto vá se manter a proporção como está, ou seja, a mistura da resina do pinheiro bravo com a resina de pinheiro manso. Só da forma diferenciável, é verdade que podemos trabalhar para nicho de mercado diferente um do outro. Uma vez que a resina de pinheiro manso é bastante mais cristalizada do que a de pinheiro bravo, e tem voláteis, como o caso estava há bocado a dizer, tem bastante mais limoneno que do alfa-pineno. Eu aqui o valor urbano foi ácido da fábrica, que é mistura, porque a água rasa de pinheiro bravo em si tem valores muito mais baixos que aqui que apresentei há bocado no quadro. Só impuro, aquele valor é mais elevado porque tem mistura. Bom, o que eu quero dizer, e esquecendo agora uma coisa e a outra, a diferenciação da matéria-prima para obter depois produto, e não sei neste momento qual é a expressão que há da exploração de pinheiro manso, não tinha só pinheiro bravo, o que eu ia dizer é, se tivermos um coletor fechado, se esse coletor tiver a tal capa interna que se permita sair, colocar numa unidade móvel, que faça a limpeza que eventualmente possa ainda existir de lixo que lá esteja dentro, sem que haja grande perda de voláteis, e esse produto, quando entrar na fábrica, todo o processo de admissão de que existe da barca para a trementinagem seja muito menos exigente como é hoje, vai com certeza ter custos bastante, inicialmente vai ter custos mais elevados, evidente que sim, vai ter que fazer investimento. Mas à la longa, esse fator interessa porque vai ter menos perda. Pronto, é isto que interessa. E tendo menos perda por qualidade, não é que vai ter vai ter maior quantidade, mas não é uma quantidade significativa que vá dizer que consigo ter preços mais baixos. Consigo é ter produto de melhor qualidade. Porque há menos deterioração, oxidação, do produto à entrada, menos perda de ovulagem, menos degradação química do produto, porque, estando na barca, ambiente aberto, os voláteis vão-se todos. À altura que aquilo é lá depositado, vai tudo. Se o período de uma ponta à outra entrar e for utilizado sem estar ali depositado na barca durante muito tempo, é a vantagem que tem voláteis e há menos de composição química tanto da água rasa como do peixe. Muito obrigada. Continuamos ainda sem ter mais questões da parte Fui do público. esclarecedor. Foi muito esclarecedor. Eu Não tentei restaram ser nenhumas básico. dúvidas. Portanto, talvez dar por encerrado este webinar. Queria apenas voltar a agradecer, não é, a disponibilidade do Dr. Miguel Pestana para fazer esta apresentação e partilhar connosco a história, as propriedades e as aplicações da resina natural. Quero também dizer que o próximo webinar já está marcado, será no dia 12 de dezembro e será a professora Emília Silva, da Universidade de Trás-os-Montes de Douro, a fazer a sua apresentação. Dizer também que este webinar foi gravado e que estará depois disponível nas redes sociais do projeto integrado. Portanto, mais uma vez, muito obrigada a todos e até dia 12 de dezembro. Muito obrigado.